Muito bem, bom dia a todos. Iniciando essa aula de geografia, aula aí do 7º ano do ensino fundamental. Hoje, dia 14 de julho, terça-feira, né? Nós estamos concluindo a nossa apostila do segundo bimestre. Fala, Breno. Precisa falar alguma coisa? Eu cliquei ali sem querer. Não, tudo bem. Nós estamos concluindo essa aula, então, aqui, ó, do primeiro bimestre, do segundo bimestre, a apostila do segundo bimestre, estamos concluindo, tá? Nós estamos quase no finalzinho dela, então nós vamos ver só mais alguns assuntos, tá, da apostila, e depois nós já vamos ali para a apostila do terceiro bimestre. O que foi, Tcheder? Quer falar alguma coisa? Não, cliquei sem querer falar. Então, vamos lá. Então, vocês já podem colocar o nome no chat aí, vários já colocaram. Quem não colocou, vai colocando para gerar aquela listinha de presença, tá? Depois a gente confere essa listinha para ver se todo mundo colocou o nome. Vamos, então, para a nossa apostila. Eu vou dividir a tela com vocês aqui. E o que a gente tem aqui? Nós temos, né, aquela questão, aquela discussão das pirâmides etárias, né? E nós vimos que a pirâmide etária brasileira, olha aqui, ó, está evoluindo para uma diminuição dos jovens, né? Lembrando lá, a pirâmide etária ela tem 3 grupos, ela está dividida em várias faixas, mas 3 principais grupos de idade: jovens de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos acima de 60 anos. Tá? Então, o que nós estamos vendo na pirâmide etária brasileira? Olha na página 53. Né? A evolução foi a seguinte: a base se estreitou, ou seja, reduziu-se o número de nascimentos e reduziu-se em muito o número de jovens. Olha a comparação. Né? Uma redução bastante grande no número de jovens. Nós temos ali a pirâmide sendo mais homogênea, então, aqui em 1980, a pirâmide ainda muito afunilada, então aqui nós temos um número maior de adultos, né? A pirâmide mais homogênea, e um crescimento do número de idosos. Tá? Então, uma das características, então, da atual pirâmide etária brasileira, da atual estrutura etária brasileira, foi o crescimento do número de jovens. Tá? Então, a população brasileira, a análise que a gente faz da pirâmide etária, nos indica que a população brasileira está envelhecendo. Tá? Ou seja, Ah, estamos... uma dúvida, uma dúvida. Oi, Breno. Tem data para entregar a apostila? Tem as tarefas que eu marquei lá no Classroom para vocês. Ah, Vamos lá. Então, nós temos aí uma população cada vez maior de idosos. A população está envelhecendo. Por isso, né, houve uma necessidade de se reorientar as políticas públicas, tá, para que nós tivéssemos um atendimento melhor ao idoso, tá, conferindo uma qualidade de vida melhor ao idoso. Então, desde 2003, já fazem 17 anos, foi aprovado o chamado Estatuto do Idoso, né? Que confere alguns direitos aos idosos. Tá? Então, aqui nós temos 118 artigos, nós não vamos ler o Estatuto do Idoso, mas aqui, né, vocês vão ter alguns dos principais direitos dos idosos. Tá? Atendimento preferencial, como a gente sabe muito bem, fornecimento gratuito de medicamentos, né? Proibição de discriminação, né, nos planos de saúde, tá? Ou seja, você já é idoso, então o seu plano de saúde vai ser muito caro. Aqui, ó, proibição de discriminação pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Né? Criação de cursos especiais, né? Então, cursos que incentivem os idosos a estarem estudando, olha, computação, né? A demais avanços tecnológicos para que eles estejam mais integrados à vida moderna, desconto em atividades culturais, lazer, esporte. Então, o idoso ele paga meia, né, no cinema, meia nas competições esportivas, né?
proibição de discriminação em qualquer lugar de trabalho ou emprego, né? Fixação de idade mais elevada como critério de desempate em concursos públicos. Então, se você fez um concurso público, né, e está lá empatado com outra pessoa, a pessoa mais velha, ela leva vantagem aí, tá? Estimula a contratação de idosos, então as empresas, elas têm alguns benefícios se elas contratarem idosos. Reajuste dos benefícios de aposentadoria na mesma data de ajuste do salário mínimo, tá? Concessão de um salário mínimo mensal aos idosos acima de 65 anos que não possuem meios de prover sua subsistência, nem ter a provida para sua família. Isso daqui não é aposentadoria, isso daqui é um auxílio do governo, né, para idosos que não têm como prover subsistência, nem a sua família pode prover subsistência. Né? Não é aposentadoria. A aposentadoria é para quem contribui. Aqui eu estou falando que o idoso que nunca fez contribuição nenhuma previdenciária, né, e não tem meios de se sustentar, então ele tem esse benefício aqui, ok? Prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria em programas habitacionais. Né? Então, nós temos lá, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Né? Quem é primeiro que vai receber? Né? São os idosos. Gratuidade nos transportes coletivos públicos, reserva de 10% dos assentos para os idosos. Então, por exemplo, nós temos lá, eu vou viajar de ônibus. Muito bem. Então, você, idoso, vai viajar gratuitamente. 10% dos assentos são reservados aos idosos que têm ali o quê? Gratuidade no transporte. Ok? Reserva de 2 vagas no sistema de transporte coletivo interestadual, tá? Para idosos. Aqui tem um critério de renda. Renda até 2 salários mínimos, desconto de 50%. Então, aqui é interestadual, de um estado para outro. Tá? Então, se eu tenho ali as 10% das vagas gratuitas para os idosos já preenchidas, ok? Se eu sou idoso e vou viajar no transporte público, no transporte interestadual, né, eu vou ter 50% de desconto, ok? Ô Saulo, Oi. agora, Kika, sabe que eu lembrei de uma coisa, né, que eu esqueci de falar na última aula? Que eu percebi que quando uma cidade ela é rica, né, uma cidade rica, sempre o ápice é maior, né? Por causa que essa cidade rica ela oferece um tipo de vida melhor para os idosos, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Por causa que, tipo, igual quando o ápice é baixo, né? Às vezes o país é pobre, assim, por causa que não consegue pagar Sim. aposentadorias. A expectativa de vida vai ser pequena, É né? menor. Em um país pobre, não desenvolvido, a qualidade de vida vai ser menor. Imagine que, assim, vou ter menos investimento em saúde, né? Então, menos hospitais, menos médicos, uma infraestrutura de saúde, né, pior, né? Isso vai acarretar em menores cuidados com a saúde. Isso acarreta, logicamente, numa perspectiva de vida, uma expectativa de vida menor. Tá? Então, olha aqui, ó, terminando aqui, ó, 5% das vagas dos estacionamentos públicos e privados, reserva, quando você vai no shopping, ou mesmo aqui nas ruas de Cambucá, você vê ali, idoso, né? Estacionamento de, às vezes, até mercados aqui, você vai ver ali, idoso, né? Uma reserva, né? Para esses idosos, que eles possam estacionar os seus carros, podem fazer os seus afazeres na cidade, né? Ou em algum outro estabelecimento, né? Sem ter necessidade de parar o carro muito longe, né? E ter que andar muito. E aqui nós temos punições, tá? Então, quem discrimina a pessoa idade, né? Impedindo ou dificultando o acesso aos meios de transporte, aos bancos, deixar de prestar assistência ao idoso, abandonar o idoso, né? Expor o idoso a perigo, tá? Não estou lendo tudo aqui, tá? Mas vamos pegar as 10 principais. Apropriar-se dos bens, por exemplo, né? Tem um idosinho lá que ele não sabe ir até o banco receber o dinheiro dele, certo? Daí ele pede lá para o vizinho dele, mais jovem, você pode receber para mim minha aposentadoria no banco? Dá lá o cartão, dá a senha. Né? Daí o cara vai lá, saca um salário mínimo, 1.000 e tantos reais.
Ah, não, vou entregar R$ 800 para o idoso, só vou ficar com o resto para mim. Daí entrega R$ 800 para o idoso, Deus, nossa, mas só isso, né? Só isso que tinha lá. Eles não estão pagando direito de aposentadoria do senhor, não, né? Dá uma enganada no idoso e vai ficar o quê? Retendo aqui, ó, desviando bens, desviando proventos do idoso, né? Então, isso daí é um crime, tá? Pode ser punido, tá? Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração, né? Por exemplo, pessoas idosas já, mas tem algumas propriedades, né? Tem alguns bens, daí você vai induzir a ele a assinar um documento, você fica como procurador dele, ou seja, você que vai administrar os bens deles, né? Coagir o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. O que é isso daí? Você coagir de uma forma, até mesmo ameaçadora, a um idoso a doar determinado bem para você, ou colocar você no testamento dele, né? Então, são todos aqui atos que são puníveis, né? Para quem realizar, né? Uma ideia de lhe conferir maior proteção ao idoso, né? Então, olha aqui, vamos ver as questões aí. Depois de ler o texto, vocês podem fazer uma leitura com mais calma depois, né? Aí na casa de vocês, a gente fez uma leitura mais rápida aqui, mas vocês podem fazer uma leitura com mais calma, com mais atenção, e vocês podem responder depois. Eu vou aqui comentar, né? Lembrando que esse vídeo vai estar salvo lá no YouTube, né? Então, vocês podem assistir esse vídeo novamente, na hora que forem fazer essas questões. Eu vou fazer o comentário aqui, mas depois vocês leiam com mais atenção o texto, tá? E depois vocês completem as questões, tá? Por que você acha que foi necessário que o governo criasse um estatuto para defender o idoso em nosso país? Olha, se foi necessário a criação de leis para falar você tem que respeitar o idoso, significa que não havia respeito ao idoso, né? Porque se todo mundo respeitasse o idoso, né, não precisaria de uma lei para falar isso. Eu só crio uma lei, né, porque as pessoas não estão agindo conforme o desejado. Né? Se eu falo assim, é proibido, né, furtar bens de outras pessoas. Se você furtar um bem de outra pessoa, algo que não é seu, você pode ser preso. Por quê? Porque existe esse comportamento na sociedade. Se não existisse esse comportamento na sociedade, não era necessária a criação de uma lei. Né? Então, se eu tenho, né, uma necessidade de criar... Se eu tenho necessidade de criar uma lei, né, dizendo que o idoso deve ser respeitado, é porque não havia o respeito ao idoso, né? Então, aqui está aqui como resposta pessoal, né? Na verdade, todos os pontos aqui são respostas pessoais, mas eu estou já passando para vocês algum comentário dessas questões, tá? Vamos lá. Quais pontos do Estatuto do Idoso você considera mais importantes? Também resposta pessoal. Daí resposta pessoal mesmo, gente. Né? Não tem nem como eu ajudar. Né? Vocês vão poder falar, o ponto importante é a questão lá do punição à discriminação aos idosos. Eu acho importante a gente ter essa consciência que devemos respeitar os idosos. Não, eu acho importante aquela questão quando fala que o idoso pode receber o benefício, né? E daí aqueles idosos, né, aqueles velhinhos que não têm condições, né, de sobreviver, vão ter um dinheirinho ali para poder tentar, pelo menos, ter uma vida mais digna. Ah, não, no meu entender... Pera um pouquinho só. A questão mais importante é a preferência dos idosos. Nós temos que ter respeito, educação e sempre dar preferência para os idosos. Fala, Gui. Tipo, faz sentido, né, Saulo? A aposentadoria, né? Por causa que, às vezes, quando você fica idoso, às vezes você não tem condição de trabalhar, né? Não, lógico. Não, é exatamente. Então. A aposentadoria é exatamente isso. Né? Então. Você trabalhou aí por vários anos, né? E você está contribuindo. A aposentadoria não é algo que é dado para você, né? Você contribuiu É uma com contribuição. isso, tá? Você pegou ali, você recebe, por exemplo, R$ 1.000, tá? Você pega ali, não sei quanto que é o desconto da aposentadoria agora, não me foge a memória, mas você tira lá, por exemplo, R$ 120, tá? Você tirou 12% do salário.
tá? E vai contribuir, não sei se é 12% mesmo, deve ser, não tem esse valor na cabeça agora, tá? Você vai contribuindo com a Previdência, então vai deixando lá esse dinheiro, todo mês você vai descontando. Quem desconta isso é a própria empresa que te paga o salário, onde você trabalha, vai descontando isso, vai depositando lá na sua Previdência. Quem toma conta da Previdência é o governo. Logicamente que você pode fazer uma Previdência privada, né? Mas a Previdência pública aí que nós temos é o governo que toma conta desse dinheiro, e depois que você atingir determinada idade e depois de ter contribuído determinado número de anos para a Previdência, você vai lá e pode aposentar, né? Então, você, em vez de pagar, você vai conseguir receber agora. Mas isso daí é a aposentadoria. Nós falamos aqui, que está aqui no texto, cadê? Aqui, ó. Isso daqui é um benefício, não é aposentadoria. Então, aqui é aquele idosinho que nunca contribuiu. Vamos supor, o cara era, vamos pensar aqui, um pedreiro, tá? Nunca contribuiu para a Previdência. Estou falando pedreiro aqui porque ele não tinha carteira assinada, né? Não era registrado, sempre trabalhou por conta, né? Nunca contribuiu para a Previdência, tá? E nunca acumulou dinheiro também, não ficou rico, não comprou casa, nada disso, né? Uma vida bem humilde. Depois de 65 anos, ele não vai aposentar, por quê? Ele nunca contribuiu para a Previdência, então ele não tem como aposentar. Mas ele vai receber um benefício do governo, tá? E ele não tem condições de prover a sua subsistência, a família também não pode fazer isso, então ele vai receber esse benefício, ok? Vamos lá. Escreva sobre a sua relação com as pessoas mais velhas. Então, aqui também questão pessoal, né? Como que você se relaciona? Quais são as pessoas mais velhas com as quais você se relaciona? Né? Eu tenho um avô que mora comigo, né? Ele tem uma idade mais avançada, ele requer cuidados, então ele mora com a gente para a gente poder cuidar do meu avô. Não, meus avós moram na casa deles, eu vou lá aos finais de semana, né? Passar um tempo com meus avós, eles contam histórias, a minha avó faz doces para mim, sei lá, né? O meu avô me leva para pescar, né? Eu não tenho nenhuma pessoa idosa na família, mas tem um vizinho, né? Que ele é idoso e eu sempre gosto de conversar com ele. E resposta pessoal, tá? Qual que é a sua relação com as pessoas mais velhas? Eu costumo respeitar, né? A minha mãe me ensinou a respeitar as pessoas mais velhas, então eu sempre tenho ali uma preocupação em respeitar as pessoas mais velhas. Resposta pessoal, tá? Você vai contar um pouquinho como é a sua relação com as pessoas mais velhas, ok? Tranquilo? É entendido? Beleza. Gente, ó, a aula termina às 9h15. Eu tô com... Não sei o que aconteceu aqui, que o meu celular, pelo horário da rede, está dando 9h13 e o computador, pelo horário aqui do Windows Time, né? Está dando 9h10. Então, tá dando um probleminha aqui. Eu não sei qual que é o relógio que tá certo agora, né? 9h10, então, eu acho. 9h10, faltam 5 minutos ainda. Eu não vou começar a IDH, tá? Próximo tema aqui, ó, que na verdade é a página 57, 58 e 59, essas 3 páginas, a gente fala na sexta-feira, vai ser o último tema da nossa apostila, na última aula a gente fala disso daí, tá? E a gente termina um pouquinho mais cedo hoje, então, ok? Para não precisar começar o assunto e terminar no meio. Certo? Tranquilo, gente? Certo. Então, ó, vamos terminando por aqui. Não se esqueçam de fazer aí essa atividade, tá? Depois vocês leiam com mais calma o texto da página 55 e respondam as questões da página 56, tá? Só conferir aqui se todo mundo assinou, tá? Guilherme Silva. Guilherme, assinou. Breno. Guilherme. Assinou. Guilherme Cassalho, assinou. Assinou que eu falo e colocar o nome, né? Cauã colocou o nome, Matheus colocou o nome, Tieder colocou o nome e Vitor colocou o nome. Todo mundo, então, já está com o nome no chat. Então, vou encerrar a aula, ok?
Então, gente, um abraço para vocês. Tchau. Boas aulas, boa semana. A gente se vê na sexta-feira, ok? Um abração para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.